Nossa atenção é a commodity mais valiosa do mundo. As maiores empresas da atualidade não são mais aquelas que fabricam automóveis ou elaboram comida, mas sim aquelas que simplesmente traficam e intermediam nossa atenção. Cabe a nós decidir o que queremos fazer com a nossa atenção. Vendê-la à indústria automobilística em troca de um vídeo de gatinho ou fornecê-la gratuitamente a nós mesmas, às nossas famílias, às outras pessoas. Essas palavras não são minhas, são do meu amigo e escritor Alex Castro. Eu acompanho o que ele escreve já há muitos anos, eu tenho todos os livros, até tive o prazer de assinar o prefácio do Outrofobia, que foi o livro que ele lançou em 2015. Esse trecho que eu li agora é do livro dele mais recente, o Atenção. E eu fui conversar com o Alex horas antes do lançamento do livro dele aqui em São Paulo, que foi em março. A gente conversou no café dentro da livraria e de onde eu estava eu até conseguia ver a mesa onde, momentos depois, ele faria a sessão de autógrafos. Tipo assim, tudo que eu tenho a dizer, eu já falei melhor no texto. Como também você escreve, você sabe, no texto você tem tempo infinito, você revisa até acabar, fica perfeito, não sei o quê. Você tá ali, né? Você tá o seu best self ali, você tá o melhor que você tem a oferecer, tá ali, revisado. No improviso nunca fica tão bom, né? E eu falei, cara, pra que eu vou repetir as mesmas coisas? Pra que eu vou repetir mal as mesmas coisas que eu já escrevi bem? Quando é muito mais legal ouvir as pessoas, ver quem elas são, deixar elas falarem. Te convido a sentar nesse café com a gente para ouvir o Alex falar da sua experiência no Zen Budismo, o que isso tem a ver com política e como esse livro entra na história. Me empresta um pouco da sua atenção para eu te contar. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje, Atenção, a política de um Zen budista. O Alex sempre escreveu sobre política. Há uns anos ele escrevia sobre temas como privilégio, racismo, machismo, homofobia, e foi até o que me chamou a atenção para os textos dele. Mas ele me conta que à medida que ele ia escrevendo e se envolvendo com esses temas, ele foi percebendo o quanto eles, na verdade, tinham a ver com a falta de atenção ao outro. Mas como resolver esses problemas ou agir em relação a eles se a gente nem consegue ouvir o que o outro precisa, principalmente se ele é diferente de nós? Então, enquanto ele aprofundava nessas questões políticas, ele foi se aproximando da prática Zen, onde acabou encontrando na atenção a resposta para essa questão. O que me incomodava um pouco no budismo de fora era que eu achava do budismo tudo que eu acho da empatia. É uma coisa muito fofa, uma coisa muito alienada, alienante. Você vai ficar, quero me eliminar no alto da montanha e o mundo que queime. Então eu, como sou um cara muito politizado, essa minha percepção de que o budismo era uma coisa alienada e alienante me desagradava. Falei, eu não quero entrar nessa brincadeira. E aí eu fui olhando, fui pesquisando e comecei a perceber que existe o budismo engajado, que é um movimento cada vez mais comum de pessoas que acham que não só o Dharma não é antagônico a uma participação política, mas se você entende o Dharma da maneira, obviamente, que nós achamos que é certa, o Dharma exige engajamento político, né? Você não pode se iluminar sem iluminar o mundo, você não pode salvar sem salvar o mundo, até porque todo é um. Né? A gente dá o exemplo da mão, assim. Quando eu tenho um machucado na coxa, a minha mão naturalmente estanca o sangue do machucado, sem precisar pedir, sem precisar me convencer, porque a mão sabe que aquela coxa pertence ao mesmo todo que ela. A mão não se vê separada da coxa. A mão não precisa ser convencida a ajudar a coxa. Elas sabem que elas estão juntas. E existe uma síndrome neurológica, que existe mesmo de fato, chamada síndrome da mão alheia, que são pessoas que a mão não reage, não obedece. Então a mão dá tapa na pessoa, a mão pega a faca e espeta a pessoa. A mão funciona como uma coisa independente. E isso é considerado uma desordem neurológica devastadora. Sim. Você tem uma mão que não te obedece e que às vezes é contra você. Ela te machuca, ou machuca alguém que você gosta. Então o nome disso é síndrome da mão alheia. E eu acho, como budista, que o mundo sofre da síndrome da pessoa alheia. Eu acho que, tipo assim, a gente anda na rua, vê alguém passando fome e não corre para ajudar, porque a gente não vê que eu e aquela pessoa somos parte do mesmo todo. Se eu visse que aquela pessoa é tão parte do mesmo todo
como a minha mão vê que a minha coxa é parte do mesmo todo que ela, ajudar outra pessoa, não é nem que seria obrigatório, seria natural e seria automático. Durante o tempo todo que eu escrevia sobre outrofobia, machismo, feminismo, lá na Outrofobia, 2011, 12, 13, 14, 15, eu ficava querendo, militar mais, ser mais ativo politicamente, ficava querendo me filiar a um partido político. Só que eu nunca achei um partido que me representasse, que eu realmente gostasse. E o Zen, durante todo esse processo, que eu escrevi Outrofobia, escrevi esse texto, escrevi Atenção, eu estava embarcando mais e mais na prática Zen, que fundamentalmente é uma prática também de atenção. O Zen enfatiza desapegar do ego e estar presente. E desapegar do ego e estar presente é uma maneira de falar, parar de prestar atenção em mim mesmo, nesse eu maravilhoso, incrível que eu criei, isso aqui, e passar a estar mais presente com quem? Com o outro, com a interação que eu estou tendo agora, com a outra pessoa que não sou eu. E aí acabou que eu consegui, que eu entrar para essa ordem, acabou me dando essa base, tipo assim, que eu percebi que eu podia ser muito mais ativo politicamente, muito mais engajado politicamente, entrando para essa ordem, acolhendo pessoas, agindo de acordo com esses 3 preceitos, escrevendo esses textos como esses do Atenção, que tem como objetivo ajudar os seres, ensinar, oferecer caminhos, do que, sei lá, sendo um filiado do PSOL, do PDT, do PT, ou do que quer que seja. Hoje, ele faz parte da Ordem dos Pacificadores Zen, que é uma vertente do budismo fundada nos anos 90 por um mestre americano chamado Bernie Glassman. A Ordem dos Pacificadores Zen tem como base 3 preceitos, que o Alex usa como base em tudo que ele faz, até aparecem logo no início do livro Atenção. E o primeiro é praticar o não saber, que é lembrar que a gente normalmente não sabe, não tem como saber as coisas, é tentar chegar nas situações, tentar chegar nas interações com menos certezas, com menos preconceitos, com menos saberes. Até que porque é isso, os saberes é a sua atenção pro que você sabe, pro que você tem, pra sua pessoa incrível que você é. O segundo voto é estar presente na dor e na alegria sem virar o rosto. Se você abrir mão das suas certezas, você praticar um não conhecimento, e se você chegar numa situação, numa interação, estando plenamente com a outra pessoa, sem virar o rosto nem para dor, nem para alegria, você está ali presente com ela 100%. O terceiro, que é a coisa correta a se fazer, a coisa compassiva a se fazer, a coisa política a se fazer, vai se revelar quase que automaticamente. Ela tá ali, a pessoa vai me dizer. O Alex frequenta o templo Eininji, em Copacabana, onde ele oferece trabalho voluntário. E eu estava interessada em saber como que é a rotina no templo. O que significa, na prática, entrar para uma ordem budista? E entrar para uma ordem não exige nada, exige só um compromisso. Falando, eu acho que isso aqui é legal, eu acho que isso aqui é um caminho bom e eu me comprometo com esse caminho. Então é só isso. Qualquer um pode se ordenar. Então por isso que eu sou um irmão postulante. E o que você está postulando é, algum dia talvez, na ordem você ser ordenado um sacerdote, ordenado um professor, não sei o quê. Por enquanto eu sou um irmão postulante, que na prática não é nada. A única coisa que está falando é que eu estabeleci um compromisso com a prática, com essa ordem, com os valores dessa ordem. Então é isso. E eu tenho esse templo, Eininji, que eu frequento no Rio, é um templo zen. A gente faz muitas atividades legais, muitos retiros, muitas aulas, muitos cursos. E eu sou voluntário em vários... É um templo em que tudo é feito voluntariamente. Então, a gente não vende nada, não cobra ingresso. A gente dá tudo é público, as pessoas doam o que quiserem e tudo é sustentado pela comunidade. As pessoas como eu, que praticam lá, elas doam o seu tempo, doam o trabalho, doam dinheiro. Então, por exemplo, já teve anos que eu dormia lá 3 noites por semana, já teve anos que eu fazia almoço algumas noites por semana, já teve ano que eu tinha funções rituais. Esse ano, por exemplo, não tenho nada disso. Esse ano eu faço 3 coisas. O que é que eu faço, Aline? Eu sou o mídias sociais do templo. Faz sentido. Por quê? O que é triste, assim, quando eu cheguei lá, eu falei, a última coisa que eu quero é ser mídia social, porque isso eu faço na minha vida. Eu queria varrer o chão e cozinhar.
Então eu não queria fazer, porque eu queria fazer 2 coisas. Eu falei, beleza. Então, tipo assim, eu cuido do site, eu cuido da newsletter, eu cuido do Facebook e eu cuido do quadro de avisos lá. Então eu cuido da parte da comunicação e eu respondo e-mail. Então eu sou o cara da comunicação. A segunda coisa que eu faço é a gente tem algumas sessões para iniciantes. Porque o templo, ele pode ser muito intimidador. As práticas são no escuro, são em silêncio, ninguém dá instrução, ninguém fala nada. Então é um ritual bem... todo mundo... É um ritual zen. meditação. Totalmente. Então, num dia normal, ninguém vai te explicar nada. E para quem vem de uma cultura como brasileira, é tudo muito estranho e diferente. Então a gente tem um dia para iniciante que a gente pede, olha, se você nunca veio num templo zen, venha no dia para iniciantes, porque no dia para iniciantes vai ter um carinha lá que vai te explicar, te instruir e te acolher, é o acolhimento. Então ele vai falar, olha, o templo é assim, a gente funciona assim, o objetivo é assado, a gente faz assim, faz assado, e esse cara esse sou eu. E a terceira coisa que eu faço é que o nosso monge-chefe, ele está tentando treinar uma próxima geração de professores, que ele hoje é o único professor do templo. Ele é o único cara que ensina, de fato, o budismo no templo. Então ele está dando um curso de professor de budismo. Então ele está treinando alguns dos membros mais antigos e mais comprometidos do templo para um dia, talvez, serem professores de budismo como ele. E no budismo tudo é por transmissão pessoal. Então, Mestre e discípulo. exatamente. Então eu vou me tornar professor de budismo, se eu me tornar professor de budismo, no dia que esse homem falar, Alex, você agora é professor de budismo. Estava com o mestre Zen dessa ordem e a gente estava visitando um templo que ficava numa favela. E aí as pessoas do templo perguntaram para ele, mestre, a gente está aqui nessa favela, a gente não sabe como interagir com a comunidade, a gente está inserido na comunidade fisicamente, mas a gente não é da comunidade, a gente não sabe como que a gente pode fazer para ajudar a comunidade, a gente queria ajudar a comunidade, participar da comunidade, mas a gente não sabe como. Como que a gente faz? Nos ajude, mestre, você que é o mestre do budismo engajado, como que a gente ajuda? Aí ele perguntou, vocês já perguntaram para eles? O povo que está na favela sabe o que eles precisam. O budistinha rico não tem uma favela, não tem como saber. Ele não tem aquela vida, ele não participa daquilo. Então até o monge, o mestre, deu a ideia, cara. Faz um bazar aqui na garagem do templo, abre a garagem do templo, só para as pessoas da favela entrarem aqui. E aí, quando elas entrarem, vocês se apresentam e falam, oi, tudo bem? A gente é um budista que está aqui na favela. Como é que é a sua vida? O que é que você precisa? O que é que você quer? Quem é você? E aí, dependendo do que eles falarem, e aí vocês vão fazer... Isso são os 3 preceitos. Você se livra das suas certezas prévias, do que é que você acha que é a vida de uma pessoa pobre na favela, que você não sabe, não tem como saber. Você fica ali plenamente presente, com o bazar, com a porta aberta, perguntando, falando, ouvindo. E aí, cara, a coisa a se fazer vai se revelar. Você não precisa... Entendeu? Você não precisa quebrar a cabeça. Ela vem naturalmente. O Zen budismo, ele é vivido na prática, nas atividades do templo, em trabalho voluntário, em ativamente se engajar com a comunidade, atender e ouvir pessoas. O livro Atenção também é fundado na prática. Ele surgiu da experiência de uma série de encontros que o Alex faz pelo Brasil, onde a atenção e a escuta têm um papel muito importante. Ele conta que essas 20 práticas de atenção que ele propõe no livro não surgiram da teoria de elaborar sozinho, fechado no escritório, mas que ele foi testando e aperfeiçoando em conjunto com as pessoas que passavam por esses encontros, contando suas histórias. O livro é então um registro de um processo que continua em movimento. Não tem um conselho no livro. Eu odeio gente que me fala o que fazer, odeio falar para os outros o que fazer. O único conselho que tem no livro é prestar atenção ao outro. Então eu sugiro várias maneiras que eu tento para fazer isso e que eu tento falhando, também é muito importante isso, né? Esse livro não é tipo Federer ensinando tênis. Esse livro é tipo Federer ensinando capoeira, talvez, digamos. Tipo assim, eu não sei nada, eu não estou ensinando técnicas que eu domino. Eu estou ensinando técnicas que eu sou muito ruim. Todas as práticas que tem lá são das coisas que eu não sei fazer, que eu faço mal, que eu faço errado. E eu inventei essas práticas para eu tentar ser melhor, para eu tentar praticar, para eu tentar suprir essas deficiências. E como eu não sou um floco de neve único, como todas essas minhas falhas de caráter são compartilhadas pelo grosso da galera,
O livro se justifica porque eu acho que assim como eu sou ruim nessas coisas e quero melhorar, talvez tenham outras pessoas que também são ruins e também querem melhorar, e o livro pode ajudar elas. A gente se acostumou a pensar no ouvinte como o passivo da comunicação, aquele que só recebe a mensagem, né? Como a que passa na TV, a que rola pela timeline, a propaganda que a gente vê na rua. Mas ouvir, prestar atenção, é uma postura ativa. Exige que a gente tenha consciência, que esteja presente. Acho que o episódio de hoje, ele tem uma pequena amostra disso, porque como a entrevista foi feita num ambiente cheio de ruídos, cheio de distrações, você tem que se esforçar um pouco mais para conseguir ouvir e prestar atenção no que a Alex estava falando. E é justamente por exigir esforço e ser algo tão difícil que nem sempre a gente consegue oferecer essa nossa atenção plena e consciente 100% do tempo, como seres iluminados que chegaram lá e descobriram como fazer. A gente vai errar no meio do caminho, mas esse erro, ele é necessário. Então, por isso eu vou finalizar com as palavras do Alex no livro. Praticamos a atenção para observar essa falha acontecendo ao vivo dentro de nós. Afinal, só podemos voltar ao nosso estado natural de atenção se percebemos que saímos dele. Mas para isso, é necessário, em um ato consciente de vontade, escolher onde queremos depositar nossa atenção e, fazendo frente a todos os apitos sonoros e luminosos do mundo, voltar sempre para lá. Bem, esse foi o episódio de hoje, que eu agradeço muito ao Alex pela entrevista, e você pode conhecer o trabalho dele em alexcastro.com.br. E eu coloquei na descrição do episódio o link para o livro Atenção, algumas referências sobre Zen Budismo e o link também para você conhecer o templo Eininji, onde você pode ser recebido ou recebida pelo Alex às terças, 20h. Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu apoio para quem me apoia no apoio.alinevalek.com.br. E lembrando que eu gosto sempre de ouvir o que você está achando do podcast. Você pode me contar nas redes sociais, nos comentários, no meu e-mail e até por cartinha. O endereço também está no link da descrição. Um beijo e até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis.